Meu nome é Luca e vou começar com algo simples. Eu não sou um homem bom. Talvez eu nunca tenha sido, mas o que estou prestes a contar não é uma tentativa de redenção, é só a verdade. Você pode julgar como quiser. No momento em que tudo começou, eu estava correndo e a única coisa que sabia era que se parasse, não sobreviveria. A floresta parecia viva. A chuva caía como agulhas, perfurando minha pele e transformando o chão em uma armadilha de lama. Meu corpo estava no limite. Cada costela quebrada pulsava como uma lembrança do que eu tinha feito para chegar até ali. O sangue no meu braço já não escorria, secava, deixando um rastro escuro e pegajoso na pele. Mas nada disso importava. O que importava era o que eu segurava com tanta força na mão. Pequeno, pesado e mortal. Você deve estar pensando, por que não largar isso? Simples. Porque Marco não me deixaria viver. Ele não quer só o artefato. Ele quer me ver ajoelhado pedindo por algo que ele nunca daria. Misericórdia. E Marco nunca deixa ninguém escapar. Foi então que vi a cabana, pequena, meio torta, como se o tempo tivesse esquecido dela. Para qualquer outra pessoa, aquilo seria uma má ideia. Para mim foi um milagre. Me aproximei devagar, com as pernas vacilando, como se cada passo fosse arrancado à força. A porta rangeu alto quando a empurrei, e o cheiro de madeira apodrecida me fez torcer o nariz. Não era confortável, não era seguro, mas era melhor do que nada. Me joguei no chão assim que entrei, o frio das tábuas subindo pelas minhas costas, como se tentasse me puxar mais fundo. Minha respiração era pesada, cada puxada de ar um esforço. Por um instante, tudo ficou quieto. Só o som da chuva preenchia o vazio, um lembrete constante de que o mundo lá fora ainda estava em movimento. Mas eu não podia parar de pensar nele. Marco. Fechei os olhos e ele estava lá. O rosto que nunca mostrava emoção, os olhos que podiam enxergar cada mentira antes mesmo de você pensar em contá-la. O homem que eu traí, não porque quis, mas porque precisava. E agora, eu pagava o preço. Olhei para o artefato na minha mão. Pequeno, com marcas esculpidas que eu não entendia, mas que carregavam mais peso do que qualquer coisa que já toquei. Você vai me matar, não vai? Murmurei, minha voz mal saindo. Não esperava uma resposta. Apenas o eco da chuva. Foi quando ouvi. Um estalo. Talvez fosse um galho quebrando do lado de fora. Talvez fosse minha mente pregando peças. Mas o som me fez levantar a cabeça, o coração acelerando. Olhei para a porta entreaberta e para a escuridão lá fora. Marco? Não, ainda não. Mas ele estava vindo. Isso eu sabia. E naquele momento, eu entendi que a cabana era apenas uma pausa. O verdadeiro confronto ainda estava por vir. Você já sentiu que nasceu no lugar errado? Não que a vila fosse ruim, mas parecia um daqueles lugares onde o tempo não passa. Sempre as mesmas pessoas, as mesmas histórias. As paredes da minha casa, feitas de madeira velha e cheia de rachaduras, guardavam mais do que memórias. Guardavam expectativas, aquelas que você nunca pediu, mas que todos empurram para você carregar. Meu nome é Eva, e acredite em mim, eu sei o que é estar presa. Não a correntes de ferro, mas a algo muito mais sutil. Meu avô me criou depois que meus pais morreram, e tudo que faço agora é por ele. Cuido da casa, da comida, das contas que nunca fecham. Entre isso e a oficina, não sobra espaço para muito mais. Ah, sim, a oficina. É ali que eu respiro. O cheiro da madeira fresca, o som do cinzel moldando formas, a textura da serragem entre os dedos, são essas coisas que me fazem lembrar que ainda estou viva. Não são só esculturas, sabe? São pedaços de mim. Pedaços que nunca consegui mostrar de verdade, porque aqui na vila, ninguém liga para isso. Eles me chamam de a neta dedicada, sempre com aquele tom condescendente, como se cuidar do meu avô fosse minha única razão de existir. E talvez seja, não sei.
Quando passo pelas ruas, os olhares são sempre os mesmos. Lá vai a Eva, tão talentosa, mas tão sem rumo. A verdade é que eu tenho um rumo. Só não sei como alcançá-lo. De vez em quando eu paro e olho para as montanhas no horizonte. É para lá que quero ir. Lá onde as pessoas valorizam algo além de tradições. Eu quero mostrar minhas esculturas para o mundo. Fazer algo que dure, algo que importe. Mas como posso deixar o homem que me deu tudo? O homem que sacrificou sua vida para me criar? Não seria justo. Naquela manhã, saí cedo. A floresta era o único lugar onde eu podia escapar das paredes sufocantes da vila. O ar úmido tinha um cheiro de vida que eu amava, e o chão estava coberto por folhas que ainda guardavam o orvalho da noite. Meu cinzel estava na mochila, junto com um pedaço de madeira que eu tinha começado a esculpir na noite anterior. Algo pequeno, simples. Uma distração. Enquanto caminhava, pensei no que faria se tivesse coragem de ir embora. Como seria atravessar aquelas montanhas? Como seria viver sem olhares de pena ou comentários que não pedi? Eu não tinha respostas. Mas, naquele momento, o que eu sabia era que precisava encontrar um pedaço de madeira perfeito para minha próxima peça. Um pedaço que falasse comigo, como sempre fazia. Cheguei a um ponto da floresta que nunca tinha explorado. A luz do sol atravessava as copas das árvores de um jeito diferente ali, como se o lugar guardasse segredos. Havia algo mais, uma sensação que não consegui ignorar. Uma espécie de peso no ar. Mas eu não sabia ainda o que aquilo significava. Eu ouvi os passos antes de vê-la. Era difícil ignorar, leves, mas suficientes para quebrar o ritmo natural da floresta. Me virei com o coração batendo forte, e lá estava ela, uma garota. Não parecia uma ameaça, mas em momentos como aquele, eu não podia confiar em ninguém. Ela não me viu logo de cara. Estava distraída, olhando para o chão, como se procurasse algo. Eu me escondi atrás de uma árvore, apertando o artefato contra o peito, tentando decidir o que fazer. Minha respiração ficou curta. Eu não podia arriscar que ela visse o que eu carregava ou que contasse para alguém que me viu ali. Quando ela finalmente me notou, seus olhos arregalaram. Por um segundo ficamos imóveis. Eu, tentando parecer menos perigoso do que era, e ela, tentando decidir se corria ou ficava. Foi ela quem cedeu primeiro. Tentou dar meia volta, mas tropeçou em uma raiz e caiu no chão com um baque que ecoou mais alto do que eu esperava. Não sei porquê, mas me movi instintivamente para ajudar. Talvez porque ela não parecia ameaçadora. Talvez porque ela era jovem demais para estar ali sozinha. Ou talvez porque algo no rosto dela, determinação, curiosidade, me fez hesitar. Segurei seu braço e a ajudei a se levantar. Ela estava molhada até os joelhos, as mãos sujas de terra, e me olhou como se eu fosse um monstro. "Você está bem?" perguntei, mas minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Ela apenas assentiu, mas o olhar dela continuava preso em mim. Não no meu rosto, mas na minha mão, onde o artefato ainda estava escondido. Isso me deixou nervoso. Ela viu demais, entendeu demais, eu não podia arriscar. "Escute", eu disse, tentando soar firme, mas não ameaçador. "Você não me viu aqui e, por favor, fique longe deste lugar." Eu deveria ter corrido. Qualquer pessoa com bom senso teria corrido. Mas algo nele me fez hesitar. Ele não parecia só assustador. Parecia cansado, ferido. Havia um peso nele, como se o mundo inteiro estivesse empilhado nos seus ombros. E então percebi o sangue. O braço dele estava manchado, a camisa rasgada, e ele segurava algo com tanta força que pensei que fosse parte dele. Eu estava só procurando madeira, consegui dizer, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu, mas os olhos dele me avaliaram rapidamente, como se estivesse tentando decidir se eu era um problema. "Você não deveria estar aqui", ele disse, com uma firmeza que me arrepiou. Não era só um aviso, era quase um pedido. Algo sobre a voz dele me fez acreditar que ele estava falando sério.
Eu queria perguntar o que ele estava fazendo ali. Por que estava ferido? O que era aquilo que ele segurava? Mas algo me disse para não insistir. Ele me ajudou a levantar, mas não sorriu. Não relaxou. Apenas me observou como se eu fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele não queria resolver. Tá bom, murmurei finalmente. Eu vou embora. Ele assentiu, mas não se mexeu. Fiquei parada por um momento, esperando que ele dissesse mais alguma coisa. Mas ele apenas deu um passo para trás, desaparecendo na floresta como se nunca tivesse estado ali. Só quando ele se foi que percebi que estava tremendo. Quando ela foi embora, deixei o corpo relaxar por um momento, mas o medo não desapareceu. Ela era jovem e curiosa. Duas coisas que poderiam acabar comigo se ela decidisse voltar. Olhei para o artefato na minha mão e por um segundo senti vontade de enterrá-lo ali mesmo e desaparecer. Mas isso não era possível. Marco ainda estava por perto, e aquela garota, Eva, foi assim que ouvi um dos moradores chamá-la enquanto eu me escondia no vilarejo. Agora sabia que eu estava aqui. Era mais um problema. E problemas são como fogo. Ou você apaga rápido, ou eles se espalham. Eu não deveria ter voltado. Todo o meu corpo me dizia isso enquanto eu atravessava a floresta. Mas a verdade é que minha cabeça não parava de girar desde o momento em que vi aquele homem, Luca. Ele parecia carregado de algo que não podia compartilhar. Algo que pesava mais do que ele podia suportar. E o que ele estava segurando? Por que ele estava ferido? Por que parecia tão desesperado? A curiosidade era como um nó apertado no estômago. Passei a manhã tentando ignorá-lo, trabalhando em uma escultura, mas minha mente não parava. No final, larguei tudo e voltei para o mesmo ponto onde o encontrei. Quando cheguei à cabana, meu coração disparou. Ela estava ali, encolhida sob as árvores, parecendo ainda mais velha e precária sob a luz do dia. Não havia sinal de movimento. Ele tinha ido embora? Caminhei devagar até a porta, pisando com cuidado para não fazer barulho. A madeira estava mais frágil do que eu esperava, rangendo sob meus dedos quando empurrei a entrada. Lá dentro, o cheiro de mofo e terra molhada me atingiu como um soco. Não havia ninguém, mas havia algo. Algo que parecia irradiar uma presença. E então eu vi. No canto da cabana, sobre um pano escuro, estava o objeto que ele segurava. Não era grande, mas seu formato estranho chamou minha atenção. Tinha marcas gravadas que eu nunca tinha visto antes, quase como se contassem uma história. Me aproximei, sentindo meu coração acelerar, mas hesitando a cada passo. Eu sabia que você viria. A voz me fez congelar. Eu sabia que ela era curiosa. Desde o momento em que a vi, percebi isso, então esperei. Observei de longe enquanto ela entrava na cabana como uma criança que não consegue resistir ao toque de uma chama. Quando me revelei, ela se virou rapidamente, os olhos arregalados, como se eu fosse algum tipo de monstro. Não a culpo. Aquele olhar de medo era algo que eu estava acostumado. Mas o problema com o medo é que ele não faz as perguntas certas. Você não deveria estar aqui, eu disse, sem desviar os olhos dela. Ela olhou para o artefato e depois para mim, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Por que você está escondido? Ela finalmente perguntou, a voz baixa, mas firme. E o que é isso? Suspirei. Parte de mim queria expulsá-la, evitar que soubesse mais do que já sabia. Mas outra parte, a parte que reconhecia algo nela, que eu não via há muito tempo, me disse que talvez fosse melhor ela entender o perigo que estava correndo. Ele parecia hesitar, mas algo mudou em seus olhos. Uma mistura de exaustão e resignação. Como se soubesse que não podia mentir. Isso é algo que ninguém deveria querer, ele disse, apontando para o objeto. Mas há pessoas perigosas, que matariam por ele. Já mataram. Minhas mãos ficaram frias e o estômago revirou. E você? Perguntei tentando manter a calma. O que você fez por ele? Luca desviou o olhar.
E o silêncio que veio a seguir foi pior do que qualquer resposta. Ele não precisava dizer. Estava escrito na maneira como ele apertava os punhos, na forma como sua respiração parecia mais pesada. Você tem que sair daqui, ele disse finalmente, me encarando de novo. Isso não é seu problema. Você não pode se envolver. Mas como eu podia ir embora? Ele era um estranho, sim, mas a dor no rosto dele era real. E por mais que eu quisesse negar, já estava envolvida. Eu não vou contar a ninguém, murmurei. Mas se você está dizendo a verdade, precisa de ajuda. Ajuda, era irônico. O que uma garota de uma vila isolada poderia fazer por alguém como eu? Ainda assim, havia algo na voz dela, uma firmeza que eu não esperava. Talvez fosse desespero, talvez fosse esperança. Não sei dizer, mas naquele momento percebi que ela sabia mais do que deveria, e isso a colocava diretamente no caminho de Marco. Não preciso da sua ajuda, eu disse, tentando soar frio, mas já sabia que era mentira. Só fique longe e esqueça que me viu. Ela não respondeu, mas os olhos dela diziam tudo. E naquele instante, algo dentro de mim me disse que ela não ia me deixar sozinho. Sabe aquela sensação de que tudo está desmoronando, mas você precisa fingir que está no controle? Era isso. Eva me olhava como se quisesse respostas, e eu sabia que qualquer coisa que dissesse só ia arrastá-la mais fundo para o inferno que era a minha vida. Mas a verdade é traiçoeira. Se você guarda por muito tempo, ela pesa, e eu já estava cansado de carregar. Por que está fugindo? Ela perguntou de novo, sem rodeios dessa vez. Direta, como alguém que não tem nada a perder. A resposta estava pronta na minha cabeça. Isso não é da sua conta. Mas as palavras ficaram presas. Talvez fosse o jeito que ela me olhava. Não com medo, mas com uma curiosidade honesta, quase ingênua. E naquele momento, pela primeira vez em anos, senti vontade de falar. Eu fiz coisas das quais não me orgulho. Comecei, com a voz baixa, quase rouca. Coisas que me trouxeram até aqui. Eva não desviou o olhar. Se ela estava assustada, não deixou transparecer. Isso me incomodou e, ao mesmo tempo, me fez querer dizer mais. Marco, continuei, era meu parceiro. Nós éramos próximos, pelo menos até que eu decidi que minha vida valia mais do que o acordo que fizemos. Roubei dele, traí ele, e agora ele quer me ver morto. Falar aquilo em voz alta foi como arrancar um curativo velho, doloroso, mas necessário. Eu não sabia o que dizer. Não sabia o que sentir. Ele era um criminoso, um traidor. E ainda assim, alguma coisa nele me fazia acreditar que ele não era apenas isso. Talvez fosse o peso nas palavras dele, ou a forma como ele evitava me encarar. Ele parecia humano. Por que você fez isso? Perguntei, sem saber se queria mesmo a resposta. Lucas soltou um riso curto, sem humor. Porque às vezes, a única maneira de sobreviver é escolher o lado errado. Ele finalmente me olhou, e seus olhos estavam cheios de algo que eu reconheci: arrependimento. De repente, senti vontade de contar algo meu, algo que ninguém na vila parecia entender. Eu sei como é, comecei quase num sussurro. Ele levantou uma sobrancelha surpreso. Não isso, continuei, apontando para ele e o artefato. Mas escolher um lado. Ficar dividida. Expliquei sobre meu avô, sobre como ele sacrificou tudo para me criar, e como eu sentia que devia isso a ele. Mas também sobre o que eu queria, sobre como minha oficina era a única coisa que me fazia sentir viva, e sobre o sonho de sair da vila, atravessar as montanhas e mostrar ao mundo que eu era mais do que a neta dedicada. Ela tinha uma paixão que eu não via há muito tempo, e honestamente, aquilo me pegou de surpresa. Achei que Eva fosse só mais uma garota de uma vila esquecida. Mas havia algo nela que fazia você querer ouvir. Algo que fazia você acreditar que talvez o mundo não fosse só escuridão e dívidas, que você nunca consegue pagar. E por que não vai? Perguntei sem pensar muito.
Se quer tanto sair, o que está esperando? Ela hesitou, e eu vi o conflito nos olhos dela. Era um dilema que eu conhecia bem. Mas ao contrário de mim, ela ainda tinha escolhas. Não é tão simples, ela respondeu desviando o olhar. Deixar tudo para trás não é fácil. Não é, concordei. Mas às vezes é a única forma de sobreviver. As palavras dele ficaram na minha cabeça. Pareciam tão simples quando ele dizia, mas não eram. Deixar meu avô, deixar a vila, deixar as poucas certezas que eu tinha. Tudo isso me parecia impossível. Mas ao mesmo tempo, a ideia de continuar ali, parada, sem fazer nada, era insuportável. E você? Perguntei, tentando tirar o foco de mim. O que vai fazer quando Marco te encontrar? Luca não respondeu de imediato. Ele olhou para o artefato na mesa, como se estivesse tentando ouvir o que ele tinha a dizer. Não sei, ele admitiu finalmente. Mas não vou correr para sempre. Uma hora, isso tem que acabar. Eu não sabia o que ele quis dizer com isso, mas algo no tom dele me deu arrepios. Ele parecia alguém que já tinha feito as pazes com o inevitável. E eu me perguntei, será que ele ainda acreditava que poderia vencer? Por mais estranho que parecesse, conversar com Eva foi como tirar uma pedra do peito. Ela não fazia perguntas que me pressionavam, mas também não me deixava fugir delas. Havia algo nela, uma força silenciosa, que me fazia querer responder. Mas eu sabia que quanto mais ela soubesse, mais perigoso seria para nós dois. Ainda assim, algo me dizia que ela não iria embora. E isso, mais do que qualquer outra coisa, me preocupava. Eu sabia que o tempo estava acabando. Marco não era do tipo que esperava pacientemente por respostas. Ele era como um predador, silencioso, calculista e sempre mais perto do que você imagina. Quando ouvi os rumores de novos mercadores na vila, foi como se alguém tivesse jogado um balde de gelo nas minhas costas. Ele estava aqui. Só podia ser ele. Da cabana, eu via o movimento na vila. Não era muito. Uma carroça, algumas pessoas indo e vindo como sempre. Mas algo estava errado. Eram os olhares, conversas que paravam quando alguém novo passava. Marco era um mestre em fazer as pessoas falarem, mesmo quando achavam que não tinham nada a dizer. Eu já tinha visto ele fazer isso antes, e sabia que era apenas uma questão de tempo até que alguém mencionasse a garota. Quando os dois homens chegaram à vila, houve um burburinho. Isso não era comum. A vila não tinha muitas visitas além de comerciantes ocasionais. E esses dois pareciam deslocados. Um deles era mais alto, com um sorriso fácil e olhos que brilhavam demais. O outro tinha uma postura rígida e uma expressão que parecia sempre avaliar quem estava ao redor. Eles disseram que eram mercadores, mas algo neles não encaixava. Talvez fosse a forma como olhavam tudo ao redor, como se estivessem procurando algo específico, ou alguém. Quando chegaram perto da minha oficina, senti meu coração disparar. Eles eram estranhos, mas não era isso que me incomodava. Era a sensação de que, de alguma forma, eles já sabiam quem eu era. Esculturas impressionantes, disse o mais alto, inclinando a cabeça para uma das peças que eu tinha deixado do lado de fora. Sua voz era baixa, quase gentil, mas havia algo no tom que me fez engolir em seco. Obrigada, respondi, tentando soar casual. Peguei um pedaço de madeira para continuar trabalhando, mas minha mão tremia. Você deve ser muito talentosa, ele continuou, se aproximando lentamente. Imagina só o que você poderia fazer com o material certo. Seu sorriso era largo demais, cheio de dentes, mas não chegava aos olhos. O outro homem ficou em silêncio, parado na porta da oficina, como uma sombra. Seus olhos examinavam cada canto, cada peça, como se estivesse procurando algo escondido. Minha garganta estava seca, mas me forcei a manter a compostura. Eu faço o que posso com o que tenho, respondi, tentando manter minha voz firme. A vila não oferece muita coisa. Ah,
Mas às vezes as coisas mais valiosas estão bem debaixo do nosso nariz, não é? Ele me olhou e por um momento parecia que estava falando de algo que não era madeira. Senti um arrepio subir pela espinha. Quando voltei para a vila naquela tarde, fiquei escondido na beira da floresta, observando de longe. Meu instinto dizia que eles estavam aqui, e então os vi. Marco não era o tipo de homem que se revelava logo de cara. Ele mandava outros primeiro, testava o terreno. Mas eu sabia reconhecer sua marca. Os dois homens estavam na oficina de Eva. Meu estômago deu um nó. Eu sabia que ela chamaria a atenção, especialmente depois do nosso encontro. Não era culpa dela, mas isso não importava. Marco encontraria uma maneira de usá-la, e isso me colocava em um lugar que eu não queria estar. Eu teria que protegê-la, e para isso precisaria agir rápido. Eles não ficaram muito tempo. O mais alto fez mais alguns comentários vagos sobre minhas esculturas, e o outro simplesmente olhou em volta, antes de acenar com a cabeça para o parceiro. Obrigada pelo seu tempo, ele disse sorrindo mais uma vez. Quem sabe a gente não volte para encomendar algo. Assenti, tentando sorrir. Mas assim que eles saíram, deixei a madeira cair no chão. Minhas mãos estavam suadas, meu coração acelerado. Algo neles era errado. Muito errado. Olhei para a floresta, como se esperando ver alguma coisa ou alguém. Mas só havia o silêncio das árvores. Ainda assim, não consegui me livrar da sensação de que estava sendo observada. Quando eles saíram da oficina, vi o mais alto falar algo para o outro. Um aceno rápido, um olhar na direção da floresta, e então eles seguiram de volta para o centro da vila. Eu sabia o que isso significava. Eles estavam chegando mais perto. Marco estava jogando o jogo dele, sondando, testando, espalhando sua rede. E Eva estava no meio disso tudo. Pela primeira vez em anos, senti algo que não estava acostumado a sentir. Medo, sim. Mas não por mim. Era por ela. Você sabe quando sente que algo está prestes a dar errado? Não é uma coisa que você vê ou ouve. É um aperto no peito, um sussurro no fundo da mente dizendo para você correr, mesmo sem saber de onde. Foi isso que senti depois que aqueles homens saíram da minha oficina. Mas não corri. Não sabia para onde ir, e de alguma forma, sabia que não adiantaria. Nos dias seguintes, a vila parecia diferente. As pessoas estavam mais quietas, mas os olhares carregavam algo a mais. Curiosidade misturada com medo. Vi os dois homens andando por aí, conversando com todo mundo. Meu nome apareceu algumas vezes nas conversas deles, sussurrado, como se eles tivessem descoberto alguma coisa sobre mim que nem eu sabia. Foi então que notei que Luca estava mais distante. Não que fôssemos próximos, ele ainda era um mistério, mas ele parecia evitar até as pequenas interações. A cabana onde ele estava ficou vazia por um tempo, e o ar pesado na vila só piorou. Eu tentei não pensar muito nisso. Concentrei-me em minhas esculturas, em cuidar do meu avô, mas o medo era uma presença constante. Naquela noite, eu estava terminando uma peça quando ouvi passos na entrada da oficina. Pensei que fosse meu avô, mas era um dos homens, o mais alto. O sorriso dele ainda era o mesmo. Largo, falso, cheio de dentes. Podemos conversar, Eva? Ele não esperou pela resposta. Entrou como se a oficina fosse dele, olhando ao redor com a mesma atenção meticulosa de antes. Meu coração disparou, mas eu fingi calma. Sobre o quê? Perguntei, tentando não tremer. Ele me ignorou, pegando uma das minhas esculturas e examinando-a como se fosse um objeto qualquer. Você sabe onde ele está, não sabe? Ele finalmente olhou para mim, e dessa vez o sorriso desapareceu. Luca. Senti meu estômago revirar. Como ele sabia que eu conhecia Luca? Eu tentei negar, balançando a cabeça. Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim, Eva. Ele colocou a escultura de volta, mas dessa vez sua voz estava fria. Já sabemos que ele esteve aqui. Algumas pessoas na vila são muito
cooperativas. Foi quando entendi. Alguém na vila os traiu. Alguém contou sobre Luca e, de alguma forma, me colocou no meio disso. Eu tentei me manter firme, mas minhas mãos tremiam, e ele viu. Escute, ele continuou, se aproximando lentamente. Se você nos ajudar, garantimos que ninguém se machuque. Você só precisa dizer onde ele está. Mas eu não sabia onde Luca estava. E mesmo se soubesse, será que poderia entregá-lo? Ele era um criminoso, eu sabia disso. Mas a forma como aquele homem falava, era claro que eles não estavam atrás de justiça. Eu já disse, não sei onde ele está, respondi, cruzando os braços para esconder o tremor nas mãos. Ele me observou por um momento, depois deu de ombros. Tudo bem, ele disse, mas havia algo na voz dele que me gelou. Acho que você precisa de mais tempo para lembrar. Ele saiu da oficina, mas o medo ficou. Sabia que aquilo não tinha acabado. Eles voltariam, e da próxima vez, talvez não fossem tão educados. Eu nunca pensei que pudesse odiar alguém. Sempre achei que o ódio era um peso que não valia a pena carregar. Mas naquela manhã, quando vi aquele homem parado na entrada da vila, sorrindo e conversando com as pessoas como se fosse um velho amigo, senti algo que talvez fosse ódio. Ele não era daqui, mas agia como se fosse dono de tudo. E de alguma forma todos pareciam cooperar. Depois daquela visita na oficina, fiquei mais alerta. Cada som, cada movimento, parecia um aviso. Não consegui dormir direito, e o cansaço me deixou ainda mais sensível. Eu sabia que não podia confiar em ninguém. Alguém na vila já tinha falado demais, e não demoraria até que falassem mais ainda. Foi então que a situação saiu do controle. Eu estava na oficina, tentando trabalhar em uma escultura, quando eles voltaram. Dessa vez, não para conversar. Um deles entrou e começou a vasculhar minhas coisas, jogando ferramentas e madeira no chão. Eu pedi para que parasse, mas ele apenas riu, como se minha voz não tivesse importância. Onde ele está, Eva? O sorriso do homem havia desaparecido. O tom dele era direto, cruel. Eu já disse que não sei, respondi, com a voz mais firme que consegui, mas por dentro eu tremia. Ele se aproximou e foi aí que percebi que eles não estavam blefando. Um deles segurou meu braço apertando com força, enquanto o outro se aproximava com algo que parecia mais uma ameaça do que um argumento. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Talvez fosse o medo. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o ódio que eu vinha acumulando. Mas em vez de me encolher, fiz algo que nunca pensei que faria. Reagi. Olhei para a escultura inacabada na mesa. Era pesada, com uma base sólida, e estava ao alcance da minha mão. Sem pensar muito, peguei o objeto e bati com força na mão do homem que me segurava. Ele gritou, soltando meu braço, e eu aproveitei o momento para me soltar. Se encostar em mim de novo, eu juro que vou piorar, disse, tentando esconder o tremor na voz. Ele me olhou surpreso, e por um segundo eu achei que eles recuariam, mas não recuaram. Quando eles me arrastaram para fora da oficina, senti como se o mundo estivesse ruindo ao meu redor. Não sei se foi o choque, o medo ou a pura adrenalina, mas minha mente estava um borrão. Tudo o que sabia era que eu estava sendo levada para longe da vila, para a floresta, e não havia ninguém que pudesse me ajudar. Eles me amarraram a uma árvore, enquanto discutiam algo em voz baixa. Não conseguia entender tudo, mas o nome de Luca apareceu mais de uma vez. Era claro, eu era apenas um meio para chegar a ele. Meu estômago revirava só de pensar no que aconteceria se eles conseguissem o que queriam. Foi então que ouvi. Um galho se quebrando. Um som baixo, mas suficiente para me fazer virar a cabeça. No início, achei que era um animal. Mas quando vi a silhueta emergindo das sombras, meu coração disparou. Era Luca. Ele não falou. Não fez nenhum som. Apenas apareceu como uma sombra, movendo-se rápido e com precisão. Antes que um dos homens pudesse reagir, Luca já estava em cima dele, desarmando-o com uma força que eu não sabia que ele tinha.
O segundo tentou pegar uma arma, mas Luca foi mais rápido, derrubando-o com um golpe que parecia definitivo. Por um momento pensei que tudo tinha acabado. Mas então o terceiro homem apareceu. E ele não estava sozinho. Marco. Eu sabia que era uma armadilha. Desde o momento em que vi a oficina revirada, soube que eles tinham levado Eva para me atrair. Mas não podia ficar parado. Não podia deixar que ela pagasse pelo que eu fiz. Quando cheguei, os 2 primeiros foram fáceis. Eles não esperavam por mim, estavam distraídos, mas Marco, ele era diferente. Ele estava preparado. Sempre esteve. Luca, ele disse com aquele sorriso que eu odiava. Sabia que você viria. Deixe ela ir, eu falei, tentando manter a calma. Mas meu coração batia forte e cada músculo do meu corpo estava tenso. Marco apenas riu. Deixar ela ir? Não tão rápido. Sabe, eu estava começando a gostar dela. Ela é teimosa. Lembra você? Ele deu um passo em minha direção, segurando algo na mão. O artefato. Meu sangue gelou. Eu disse, deixe ela ir. Repeti, mas minha voz saiu mais fraca desta vez. Marco balançou a cabeça como se estivesse decepcionado. Você sempre foi assim, Luca. Sempre achou que podia negociar. Mas desta vez, você não tem nada a oferecer. Ele tinha razão. Eu não tinha nada, exceto o que estava disposto a arriscar. Quando Luca atacou, tudo aconteceu rápido demais. Marco tentou desviar, mas Luca estava cheio de fúria. Um tipo de força que eu nunca tinha visto antes. Eles lutaram como se o mundo dependesse disso. A cada golpe, parecia que as árvores ao nosso redor tremiam. Mas Marco era forte. Mais forte do que eu imaginava. Ele conseguiu derrubar Luca, segurando-o no chão com o artefato em uma mão e uma faca na outra. Meu coração parou. Eu sabia que, se não fizesse algo, Luca não sairia dali. Foi quando lembrei da escultura. Eu ainda tinha a peça de madeira que tinha usado antes, escondida na minha cintura. Não pensei muito. Peguei o objeto e corri na direção de Marco, batendo com toda a força que tinha. Ele gritou, largando Luca por um segundo. Tempo suficiente para Luca reagir. Com um golpe final, Luca conseguiu derrubá-lo. Marco caiu, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A floresta parecia prender a respiração. Quando tudo acabou, eu estava de joelhos, respirando com dificuldade. Eva estava ao meu lado, as mãos ainda segurando a escultura, os olhos arregalados, mas firmes. Ela tinha sido mais corajosa do que eu jamais poderia imaginar. Você está bem? Perguntei, mas minha voz saiu quase como um sussurro. Ela apenas assentiu, mas eu sabia que nada estava bem. Nem para ela, nem para mim. Olhei para o corpo de Marco, para o artefato ainda caído ao lado dele. Tudo aquilo parecia vazio agora. Toda a luta, toda a dor. Para quê? Mas não havia tempo para pensar nisso. Precisávamos sair dali. Vamos, eu disse, me levantando com dificuldade. Precisamos sair antes que venham mais. Ela me ajudou a levantar e juntos começamos a caminhar pela floresta, deixando o peso daquele momento para trás. Pelo menos por enquanto. A floresta parecia mais escura naquela noite. Cada passo que dávamos era um lembrete do que deixávamos para trás. Sangue, medo e a sensação de que, por mais que corrêssemos, o passado ainda estava logo atrás. Luca andava ao meu lado, silencioso, os olhos fixos no chão. Ele estava ferido, mas não se queixava. Isso era típico dele. Eu também não sabia o que dizer. O que se fala depois de uma noite assim? Vai ficar tudo bem. Parecia uma mentira. E o que faremos agora? Era uma pergunta que nenhum de nós estava pronto para responder. Tudo o que restava era o som das folhas sob nossos pés e o frio que parecia penetrar até os ossos. Quando finalmente paramos, eu não sabia se era porque Luca precisava descansar ou porque nenhum de nós queria continuar andando sem um plano. Ele se sentou em um tronco caído, segurando o lado do corpo onde o sangue tinha manchado a camisa. Olhei para ele, tentando entender o que ele estava pensando. Mas Luca era um enigma. Sempre foi.
Você deveria ter ficado fora disso, ele disse, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz estava baixa, cansada, mas ainda carregava aquele tom de autoridade que parecia natural para ele. E deixado você morrer? Rebati, cruzando os braços. Você acha que eu podia fazer isso? Ele não respondeu. Apenas olhou para mim por um momento antes de balançar a cabeça. Não sei como você faz isso, ele disse, quase num sussurro. Depois de tudo o que aconteceu, ainda consegue ser você. Quem mais eu seria? Perguntei, com um sorriso fraco. Mas por dentro, eu sabia que ele tinha razão. Algo dentro de mim tinha mudado naquela noite. Eu não era mais a garota que apenas sonhava em sair da vila. Agora eu sabia o preço de escolhas difíceis, e não era algo que se esquece facilmente. Eu sabia que precisava falar com ela, mas as palavras não vinham. Eva era corajosa, mais do que eu jamais tinha imaginado, mas eu sabia que essa coragem tinha um preço. O mundo ao qual eu pertencia era um lugar sujo, e ela não merecia estar nele. Ela tinha sonhos, tinha futuro. E eu... Bem, eu tinha um passado que nunca me deixaria. Peguei o artefato, que ainda estava na minha mão, e olhei para ele pela última vez. Aquele pedaço de metal tinha causado tanto estrago. Pessoas morreram por ele, e no final, o que ele realmente valia? Nada. Nada que justificasse o que fiz para tê-lo. Isso não é seu problema, eu disse, entregando o artefato para ela. Use isso, venda, faça o que precisar. Mas não deixe que ele te prenda como fez comigo. Ela olhou para o objeto, depois para mim. E você, o que vai fazer? Vou desaparecer, respondi, com uma franqueza que doeu mais do que eu esperava. Isso não é vida para você, Eva. Não quero que você carregue esse peso. Eu deveria ter aceitado, pegado o artefato e ido embora. Mas algo em mim sabia que isso não era o fim. Não para ele, e certamente não para nós. Luca não era perfeito. Ele era quebrado, marcado por escolhas ruins. Mas ele tinha algo que eu nunca tinha visto em ninguém. Uma vontade de lutar, mesmo quando parecia que não havia mais nada pelo que lutar. Você acha que desaparecer vai resolver tudo? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Marco pode estar morto, mas isso não significa que acabou. Você sabe disso. Ele me olhou, e pela primeira vez vi algo nos olhos dele que parecia vulnerável. Então, o que você sugere? Ele perguntou com um leve tom de ironia. Eu sugiro que a gente continue, respondi. Juntos. Porque, goste ou não, Luca, estamos nisso agora. Ele não respondeu imediatamente. Mas pela primeira vez, vi um leve sorriso em seus lábios. Não um sorriso grande ou cheio de confiança, mas algo pequeno, quase imperceptível. Você é teimosa, sabia? Alguém tem que ser, rebati, tentando esconder meu próprio sorriso. Deixamos a floresta ao amanhecer, sem olhar para trás. O artefato estava seguro comigo, mas o verdadeiro peso não era ele. Era o que vinha a seguir. Eu não sabia o que o futuro nos reservava. Não sabia se conseguiríamos escapar de verdade do passado. Mas naquele momento, havia algo diferente. Algo que eu não sabia descrever. Talvez fosse esperança. E, se aprendi alguma coisa naquela noite, foi isso. O amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.